Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para mais um vídeo, mais uma análise do dia da Copa. Hoje outro dia recheado de jogos, de jogões, de gols, enfim. E hoje falar dos grupos aí E e F, né, se não me engano, né? Confuso pra caramba esses grupos aí. Vamos lá então, vamos ver. Hoje começou logo cedo a Copa do Mundo, né, com um jogo bem fraco, bem ruim mesmo, né, desse grupo aí da Bélgica, com Marrocos e Croácia. Eu havia falado no vídeo anterior que a seleção marroquina para mim estava em alta e a seleção croata estava em baixa. Eu acho que fica bem claro, eu acho que a seleção marroquina hoje, né, na minha opinião, tá melhor do que a seleção da Croácia. É óbvio, né? A seleção da Croácia tem jogadores mais decisivos. Né? O Perisic, muito abaixo do que ele pode mostrar. O Modric, aí melhor do mundo, enfim, craque da última Copa, também abaixo do que ele pode mostrar. Mas a seleção inteira, né, croata, não foi aquelas coisas. Já a seleção de Marrocos, eu coloquei aí, eu até antes em bolões, enfim, em apostas, né? Eu tinha né, colocado a seleção do Marrocos como que seria a surpresa da Copa, né? E por que eu fiz isso? Eu acho que tem uma seleção de bons jogadores, né? Os dois laterais são muito bons, o Hakimi de um lado, o Mazraoui de outro. A defesa é ok, tem um bom goleiro Bono, né? Tem um ataque legal, tem o Ziyech, tem o En-Nesyri, tem o Ezazuli que entrou no segundo tempo, né? Revelação aí da base do Barça, né? De La Masia, que a gente vai falar depois com mais calma aí na frente do vídeo. Mas, assim, foi um jogo bem abaixo, né? É claro, que nem eu falei sempre aí, estreia, a gente nunca pode levar nada de estreia, né? Porque estreia tem sempre nervosismo, enfim. Mas o outro jogo do grupo, acabou agora há pouco, Bélgica 1, Canadá 0, a gente pode tirar algumas coisas desse grupo e desse jogo. A seleção belga, assim, decepcionante. Partida decepcionante da seleção da Bélgica. Muito abaixo, os seus dois principais craques, o De Bruyne e o Hazard, fazendo um jogo muito mal, principalmente o De Bruyne, né? Ficou aí entre os 3 melhores jogadores do mundo, líder de assistência na Premier League, craque do Manchester City, craque da seleção, muito abaixo, principalmente no primeiro tempo, não criou absolutamente nada, a seleção belga nula, né? Acredito até que as substituições no intervalo do Roberto Martinez foram boas substituições, né? Tanto o Carrasco quanto o Tielemans vinham fazendo um jogo bem ruim, principalmente o Tielemans, né? Que ele jogou quase como ponta direita, né? Não é a dele, ele é meio que um segundo volante ali, meia. Então, um jogo bem ruim da Bélgica, não convenceu, venceu, mas não convenceu. Mas eu acho que muito por causa da seleção do Canadá. E aí eu tiro o chapéu pro Canadá, cara. É uma seleção que as pessoas às vezes param para ver, pô, Canadá, futebol, Copa do Mundo, uma seleção que tem uma geração muito boa chegando aí e foi líder das eliminatórias, né, na frente do México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, que são equipes que a gente via nas Copas aí, né, e se classificou para a Copa com antecedência até, né, depois até perdeu um pouco do ritmo, mas se classificou aí com várias rodadas de antecedência, né, das eliminatórias lá da CONCACAF. E, cara, fez uma partidaça, velho. Uma partidaça a seleção do Canadá. Claro, tem limitações técnicas, né? Mas é uma seleção, assim, que me surpreendeu. A Bélgica, no primeiro tempo, inexistiu, né? Jogou muito mal mesmo. O pênalti, né, que o Alphonso Davies perdeu, acho que foi, assim, determinante, porque eu acho que se saísse aquele gol de pênalti, né, o Courtois pegou, bateu muito mal também o Davies, né? Porra, você pega um goleiro como o Courtois, com 2 metros, envergadura de 50 metros, você bate rasteiro, quase no meio do gol, pra ele é como se fosse bater um pênalti de criança, né? Então acho que se saísse aquele gol do Alphonso Davies, o jogo viraria do avesso, né? Eu acho que seria bem diferente, porque o Canadá jogou muito bem, né? Se não me engano, foram mais de 20 finalizações contra, acho que 8 ou 9 da seleção da Bélgica. E foram, apesar de nenhuma com tanto perigo assim, né, além do pênalti, foram finalizações que foram mais, digamos assim, mais perigosas, né, que tiraram aquele né, da torcida. Teve um pênalti mal, não marcado, como é que eu posso falar? Deveria ter sido marcado e não foi, né, seleção do Canadá. Então, e aí
aonde que saiu o gol da Bélgica? Na única falha que a defesa canadense teve. O Steven Vitória saiu, e aí um lançamento da zaga lá, um bumba meu boi pra frente. O zagueiro saiu mal, quando ele viu a bola caiu já no pé do Batshuayi, aí quando foi ver foi tarde demais, entrou batendo de chapa, fez o gol. Que é aquilo, né? Você joga contra uma seleção bem mais forte que você, a chance que você tem que fazer. Porque senão, cara, em uma bola eles podem fazer o gol, e foi o que aconteceu com a Bélgica. Aí no segundo tempo a gente esperava o quê? Pô, a Bélgica foi mal, né? Vai melhorar aí, né? Vai, né, dar um gás. Continua a mesma coisa. Melhorou um pouco. A entrada do Onana e do Meunier melhoraram um pouco o meio de campo, né? Porque o meio de campo da Bélgica no primeiro tempo não existiu. O Witsel estava tendo muita dificuldade. O De Bruyne, né, que nem eu falei aqui, né, não estava participando do jogo. Muito pela participação, principalmente do camisa 7, né, do Canadá, se não me engano, o Stephen Eustáquio, né, que é um ótimo jogador, cara, um ótimo jogador. Ele que ganhou a titularidade no Porto, né, titular do Porto, e vem fazendo muito bem esse trabalho na seleção. Jogou muito bem hoje o jogo, né, distribuindo o jogo, viradas de jogo para a esquerda, para a direita, muito bom. Mas, assim, acho que uma das peças que me surpreendeu negativamente foi o Jonathan David, né? É a principal revelação canadense aí, né? Depois do Alphonso Davies, né? Vem aí fazendo boas temporadas pelo Lille da França, mas decepcionou, jogou muito mal, e eu acho que é aí que foi o erro do técnico canadense. Não vou lembrar o nome do técnico, mas ele deveria ter tirado o Jonathan David. Acho que quando o Larry entrou, a seleção do Canadá melhorou, ofensivamente falando. Mas aí, já chega no final do jogo, ele tira os dois principais jogadores, né? Tanto o Eustáquio quanto o Buchanan. Tá jogando muito bem também, o ponta esquerdo que joga lá no Clube Bruges, né? Que vinha colocando o Canadá no jogo. Ele colocou outros dois jogadores, o Canadá tentou aquela pressão, mas assim, perdeu o jogo, mas não sai derrotado. Sai, na minha opinião, vitorioso é muito forte, mas sai bem, porque enfrentando a principal seleção do seu grupo, uma das candidatas a ir longe, e jogando bem, perdendo chances e quase vencendo o jogo, por detalhes não venceu o jogo, né, por causa de um pênalti talvez não venceu o jogo, de um erro de arbitragem, enfim, tem que sair bem feliz, né, bem feliz. É uma geração muito boa canadense, que tem um ataque muito rápido. O Davis, que na seleção joga, né, quase como um coringa, né? Joga de volante, joga de meia, de ponta, às vezes cai pela lateral quando tem que marcar. Cara completo, né? Até porque ele é o craque da seleção, né? Então, o craque tem que jogar em todas as posições. E um ataque rápido, o Buchanan, o próprio Jonathan David, o Larry, que entrou no segundo tempo, também é um bom jogador, também joga lá na Bélgica. Então tem aí tudo pra gente ficar surpreso, né? Uma seleção aí que tem tudo pra gente ficar de olho, né? Eu já falava também, os próximos dois jogos aí do Canadá são jogos complicados, né? Marrocos e Croácia, mas se perdeu da Bélgica jogando como jogou, e talvez a Bélgica saindo aí quase que vibrando por uma vitória no Canadá sofrida, né? Eu acho que pode fazer mais, né? As duas seleções. E pra Bélgica, cara, fica aí um olho aberto, né? Porque ainda não vai ter o Lukaku, não sei se ele volta na próxima rodada ou só na última, mas tem que ficar de olho aberto, porque com essa partida que eu vi do Canadá, se mantiver assim, e Marrocos e Croácia, que eram os favoritos a disputar a segunda vaga, são 3 seleções disputando aí essa segunda vaga. Então a Bélgica tem que ficar de olho, senão pode sobrar para ela numa dessa, né? Pode sobrar para ela. Saiu na frente do grupo, né? Tá aí a 2 pontos de vantagem, mas tem que ficar de olho porque, né, venceu, mas não convenceu. Muito pelo contrário, né? Ficou devendo, passou a torcida. E para quem gosta de futebol e para quem gosta da seleção da Bélgica, né? Que querendo ou não, aí a pessoa fala, geração belga tal. É uma boa geração. É uma geração de ouro da Bélgica, né? Não só a geração que foi terceiro lugar na última Copa, mas a geração atual. Muito jovens, né? E o Roberto Martinez acabou não usando muitos jogadores que eu queria ver em campo. Doku, ponta, que é muito rápido para os contra-ataques. O próprio De Ketelaere, né, também, que poderia ter entrado aí, ajudado a reter mais a bola no meio campo. Mas enfim, né, De Bruyne, Hazard e companhia, né, seleção como um todo, inclusive o técnico junto no balaio, deixou a desejar e vai ter que abrir o olho nas próximas rodadas, né? Conseguiu aí essa vitória, vou dizer até que na sorte aí, né? Achou um gol, achou a vitória,
e se tranquiliza um pouco, mas tem que abrir o olho. E o outro grupo não podia me vestir diferente, de Alemanha, né? Eu tenho um carinho pela seleção da Alemanha. Muita gente fala, brasileiro que torce pela Alemanha. Eu não torço pela Alemanha, não torço pra ninguém. Eu gosto do país, eu gosto da... Comecei a gostar da Alemanha desde a Copa de 2006, depois de 2010 já curti bastante aí, né, a seleção alemã. Mas, cara, a Alemanha hoje foi surpreendida. Zebra passeou de novo. E aí eu vou falar de uma coisa que eu acho que talvez seja polêmica. Não acho que a Alemanha jogou mal. Não acho que a Alemanha, nossa, foi um desastre. Eu acho que a Alemanha pecou naquilo que as seleções vêm pecando nessa Copa do Mundo. É o quem não faz, toma, né? Não fez, tomou, né? A Alemanha fez um primeiro tempo massacrante na seleção do Japão. Teve várias chances, tocou bem a bola, tem um ataque muito bom, né? O Jamal Musiala, que para mim é um dos candidatos a ser aí o Hulk, né? Rookie, né? O jovem jogador aí da Copa, fazendo uma boa partida também. O Miller, como sempre, né? Aquele coringa que flutua entre a linha de meio campo e a linha de ataque, né? O Gnabry jogando bem, o Musiala jogando bem, mas o destaque, sem dúvida nenhuma, é para os dois meio-campistas, né? Kimmich e Gundogan, cara, é incrível, velho. Eles não perdem uma bola, não erram um passe, cara. Se não me engano, o Kimmich teve mais de 94% de aproveitamento nos passes, cara. Isso é surreal, né? É surreal. Eles estavam dando o controle pro jogo, teve o pênalti, o Gundogan marcou, a Alemanha controlando o jogo. No segundo tempo também, até que tava assim, o Japão obviamente saiu mais pro jogo, tinha que sair, não tem o que fazer, tá perdendo. Só que aí eu acho que o técnico do Japão, o Moriyasu, né, deu um nó, colocou o Hansi Flick aqui, ó, no seu bolso e levou para casa, porque deu um nó. O Flick, na minha opinião, foi o pior em campo da seleção da Alemanha, porque ele tira o jogo, se não me engano ainda estava 0-0, perdão, estava 1-0 para a Alemanha, ele tira o Gundogan, que vinha fazendo uma grande partida, dando movimentação. Ele é um cara que busca o jogo, observa, ele e o Kimmich, além de serem bons marcadores, observam o jogo, conseguem trabalhar bem do meio para frente, com o Miller flutuando. Tirou o cara, colocou o Goretzka, que assim, não jogou nada, né, do que ele pode, do que a gente conhece ele. Então, para mim o erro começou aí. O Japão conseguiu o seu gol de empate, né, já estava ali, né, quase chegando ao gol, conseguiu o seu gol de empate. E aí, o outro erro do Hansi Flick. Tomou o gol de empate, ele vai lá e tira o Musiala. O menino tava jogando muito bem, tava fazendo uma grande partida. Tirou o cara, então, sabe, anulou de vez o ataque alemão, né? Que apesar de tudo tem uma boa seleção, é uma das cotadas ainda, chega longe, né? Agora se complica no grupo pelo resultado da Espanha, que eu vou falar já já. Mas assim, fica de olho aberto, porque o técnico errou realmente e o Moriyasu pôs o Hansi Flick no bolso, porque diferente do Hansi Flick, ele não teve medo, foi lá, se expôs, colocou jogadores de frente, colocou Minamino, colocou o Asano, que fez o segundo gol, colocou o Doan, colocou muitos jogadores de ataque, né? E que assim, até o intervalo, eu tava até comentando, eu falei, cara, os principais jogadores da seleção japonesa, o Takefusa Kubo e o Daichi Kamada, não mexeram na bola, não viram a cor da bola. No segundo tempo, não. Né? Com a entrada desses jogadores que eu citei, já deu, né, uma encorpada na seleção do Japão, e aí ele realmente botou o Hansi Flick aqui, ó, vai levar para casa, quando chegar em casa vai ter que tirar do bolso aí o celular, a chave, e o Hansi Flick, que foi dominado, ficou com uma cara de patso no banco depois que tomou a virada, e merecidamente o Japão aí vence. E esse resultado, né, que, pô, você falar, estreia, né, tem mais 2 jogos, mas se complica muito para a Alemanha, muito mesmo. Por quê? O seu grupo tem aí Costa Rica e Espanha, né? A Espanha massacrou a Costa Rica, né? Cara, não tem muito o que falar da Espanha, cara. A Espanha, pra mim, não é favorita a ganhar a Copa, mas tem um estilo de jogo legal de ver. Deu uma aula de futebol. Uma aula de futebol, tá? Essa é a palavra correta. Aula, deu uma aula. Foi uma aula que a gente viu em campo no jogo da Espanha. Trocando bem a bola, sabendo trabalhar bem. Claro que assim, como eu falo, a Costa Rica não é um parâmetro para você medir a Espanha. Mas a Espanha já vem apresentando nos últimos jogos aí da Nations, da própria Euro, né? Chegou até as semifinais, aí acabou perdendo para a Itália nos pênaltis.
já vem mostrando ser uma seleção que está melhorando, principalmente seu toque de bola. Tem uma nova geração muito boa, muito abençoada também, que nem a França aí, né? Bons jogadores, Gavi e Pedri aí no meio campo. Pedri principalmente é um grande jogador, tem um futuro aí enorme. E com a sua troca de passes, cara, construindo o jogo. Não é a seleção que tem os melhores nomes, né? Você não vê lá fulano de tal, cracaço, 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 mas é uma seleção que faz o básico do futebol, né? Que é o toque de bola, a movimentação técnica, tática. É jogador que tá de centroavante, né? Que no caso, que nem a Alemanha, não joga com um cara fixo, então flutua pra ponta, pro meio, os jogadores, né, se movimentam. O Dani Olmo, que é meia, tá jogando pela ponta, às vezes vinha pelo meio, caminhando. Aí o Ferran Torres, que tava de ponta, caminhava pelo meio, fez gol assim. Você via o Gavi entrando na área. Então, né, aquela movimentação, troca de passes, sem se afobar. Né, porque na Euro, a gente viu, por exemplo, o jogo contra a Suíça, a seleção da Espanha sofrendo muito com isso. Tocava a bola, mas não conseguia finalizar. Dessa vez não. Como eu disse, a Costa Rica não é parâmetro. É uma das seleções mais fracas que a Costa Rica mandou para as Copas do Mundo, né? É uma seleção que não se renovou, né? Muitos jogadores que estavam na Copa de 2014, 2018, então não teve uma renovação aí dessa seleção e sofreu com a juventude aí espanhola. Então não é muito parâmetro, mas já vemos uma evolução do que a gente viu na Espanha, aquela seleção que tocava a bola e não conseguia finalizar, não conseguia criar chances de perigo. Criou muita chance, inclusive o jogo foi 7-0, não é possível que não criou, né? Mas, enfim, deu uma aula de futebol, né? E por que esse resultado complica a Alemanha no grupo? Próxima rodada é Espanha e Alemanha. Se a Espanha ganhar da Alemanha, teoricamente já elimina a Alemanha. Só que tem Japão e Costa Rica, né? O jogo também do grupo. Se o Japão ganhar da fraquíssima seleção da Costa Rica, aí sim elimina a Alemanha de vez. Então a Alemanha, que tem uma boa seleção, tem um bom técnico, apesar de hoje ter sido engolido, pode cair na primeira fase, uma das favoritas à taça, né? Então, complicado. O que a Alemanha precisa? Precisa ganhar, sem dúvida nenhuma, né? Ganhar da Espanha e ganhar seu último jogo aí contra a Costa Rica, o que acredito que vai acontecer, e secar o Japão, né? Secar o Japão principalmente contra a Espanha, né? Mas aí vai depender muito do resultado aí de Espanha e Alemanha. Supondo que a Alemanha vença, como precisa vencer, vencendo a Espanha, vai ter que torcer aí para Costa Rica, pelo menos arrancar um empatezinho, que é muito difícil. Então, teoricamente, o Japão vencendo ficaria já com 6 pontos, Espanha e Alemanha cada uma com 3, e aí se matem na última rodada aí o Japão já com a vaga carimbada, né? E aí a Alemanha e a Espanha com 3 pontos, porém a Espanha com 7 de saldo, a Alemanha com -1. Então a situação da Alemanha é bem delicada mesmo. Vai ter que ir quase que um milagre na minha concepção para poder passar de fase. E é isso, cara. Amanhã tem o jogo do Brasil. Tem que abrir o olho, porque é o seguinte, velho. Quem não faz, toma. Copa do Mundo não é amistoso contra a Tunísia, não, velho. Que você faz 5-0 brincando e faz caretinha. É Copa do Mundo, velho. Copa do Mundo. E o Brasil não vai jogar contra a Arábia Saudita, que foi lá e deu a vida contra a Argentina. Não vai jogar contra o Canadá, que foi lá, deu a vida e jogou muito melhor do que a Bélgica. Não vai jogar contra o Japão, que foi lá e colocou o técnico deles no bolso e venceu o jogo contra a Alemanha. Não, vai jogar contra a Sérvia, que é uma boa seleção, que tem bons nomes, do goleiro até o centroavante. Não é só aquela seleção que tem um cara bom. Seleção que tem, de 7 a 8 bons jogadores, se não craques, como é o caso aí do Vlahovic, Mitrovic, Tadic, enfim. Então tem que abrir o olho, ficar de olho e não sentar em cima de é caretinha, é Richarlison fazendo graça. Não, tem que jogar com vontade, senão não passa. Tem que ficar de olho aberto. Então amanhã já começa desde cedo o grupo do Brasil, Suíça e Camarões. Tem também o grupo de Portugal, vamos ver aí como que o Cristiano Ronaldo vai estrear aí na Copa. O Uruguai também, que aí é uma das seleções para ficar de olho. E vamos ver, destaque para o Canadá positivo, destaque negativo para a Bélgica e para a Alemanha, e a Espanha aí, destaque duplo positivo aí, né, para a Espanha, ficando muito bem no seu grupo. Beleza? Amanhã talvez, não sei se eu vou fazer vídeo, depende muito de como eu vou estar após jogo do Brasil, né? Talvez eu esteja alcoolizado, talvez eu esteja triste, não sei. Vamos ver como vai ser. Ou talvez eu nem faça dos outros jogos, faça só uma análise do jogo do Brasil em específico, vamos ver. Mas é isso, esse foi a quarta-feira de jogos da Copa do Mundo, finalizando quase a primeira rodada, beleza? Tamo junto, espero que goste, deixa o like, comenta aí, se discorda aí de mim, se acha que o Pedri não é superestimado, comenta aí. O Pedri não, desculpa, o Pedri é muito bom jogador. O Gavi, superestimado, comenta aí.
Tamo junto, pessoal. Valeu!